Paraná. Oferecimento? Viscard faz muito mais por você. E Unimed Londrina. Terça-feira, 9 de maio. Seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná pelas ruas e avenidas de Londrina. Na Santos Dumont, teve fiscalização de radares hoje cedo. Equipamentos terão reduzido de 60 para 50 km por hora o limite de velocidade. E hoje passaram por uma inspeção do IPEM, do Instituto de Pesos e Medidas. Catherine Tanan, muito bom dia para você. Oi, Alberto, bom dia a você, um ótimo dia a todos. A gente acompanhou os trabalhos de verificação do IPEM nesses equipamentos na Santos Dumont. Lembrando o seguinte, ainda não multam com velocidade menor, ainda não. Mas o trabalho de verificação já está sendo feito. Agora a gente vai falar daqui a pouquinho também sobre um radar em que o IPEM encontrou problemas. É esse aqui, ó, na João Cândido, esquina com a Avenida Leste-Oeste. Daqui a pouco a gente explica o problema identificado aqui. Até por isso, não está fazendo verificação de velocidade neste momento. Alberto. Tá aí. Fiscalização hoje pela manhã por parte do IPEM, que conversou com a nossa equipe. Existe uma tolerância que é de 5 km por hora e ele deu 6,2, poderia até causar uma multa para uma pessoa que não estava ultrapassando a velocidade limite. E agora, como fica a situação de quem foi multado por esse radar que está ali fora dos padrões? Dá para recorrer? Dá para anular a multa? Meio-Dia Paraná vai explicar para você. Ações do caminhão desgovernado que matou uma motociclista. Aí na tela, imagens das grades do museu e também ficaram danificadas. Claro, isso foi o de menos. O que mais preocupa é a vida perdida e saber agora se alguém será responsabilizado. Vanessa Navarro, bom dia também para você. Obrigada, Alberto. Bom dia para você, para todos. São justamente os detalhes, que já se tem sobre as investigações que a gente vai trazer daqui a pouco ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná. A gente fala do local onde ocorreu o acidente. Ontem havia um grande transtorno aqui no trânsito, que estava bloqueado. Também muita comoção ainda, claro, por conta da morte da dona Irene, motociclista envolvida nesse acidente. Hoje por aqui a situação tranquila, daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco melhor, mas falar principalmente de como estão então as investigações, porque o caminhão desgovernado, ele foi apreendido para a realização de exames de perícia complementares que foram solicitados pela Polícia Civil. Polícia que optou por não ouvir ainda ontem o caminhoneiro, mas avisou ontem, informou para a gente que vai marcar esse depoimento, intimar o caminhoneiro e também outras testemunhas a depor nos próximos dias. A gente traz daqui a pouco então mais detalhes, falando também mais sobre a vítima desse acidente fatal, a dona Irene, que era uma mulher muito atuante em projetos sociais ligados a uma igreja evangélica aqui de Londrina. A gente vai falar um pouco mais sobre ela e também a repercussão dessa tragédia. Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. Nessa edição você vai ver também onde serão instaladas novas praças de pedágio na nossa região. E um giro por terminais de ônibus que estão sendo reconstruídos em Londrina. Obras estão atrasadas no Acapulco e no Ouro Verde. Enquanto isso, passageiros cobram melhorias nos pontos de ônibus provisórios. As coberturas deixam a desejar, não protegem devidamente da chuva e nem do sol. Ao vivo agora, o Terminal Central. Por lá, também tem atraso na reforma, que vai se estender por pelo menos mais 4 meses. E você, o que tem achado do transporte coletivo? É assunto para interagir e marcar presença no Meio-Dia Paraná pelo aplicativo Você na RPC. Lá você faz ainda o avatar para homenagear a sua mãe. E hoje tem mais uma reportagem homenageando nossas heroínas, com a história da mãe que doou um rim para a filha e hoje é nadadora olímpica. Ser mãe de Heloísa é uma experiência nova todo dia. A minha mãe é uma pessoa incrível em todos os sentidos. E carinho de mãe pra mim é o que ela fez comigo. Ela deu a vida pra mim de novo, ela me deu esse objetivo de poder viver, poder ter uma experiência nova e poder compartilhar isso com ela. É a coisa mais incrível do mundo. E ainda a morte de Rita Lee aos 75 anos. Você vai ver imagens de shows que ela fez
aqui em Londrina ao longo dessa carreira de tanto sucesso. Então, esse show de hoje é pra moçada, pra gente matar a saudade, pra eu matar minha saudade daqui, pra ver de perto as pessoas, sentir a plateia, sentir como é que tá, entendeu? Londrina, como é que tá Londrina? É uma cidade explosiva, sempre foi explosiva. A energia de Rita Lee também em Londrina, nossa roqueira eternizada. 11h52 em Londrina, vamos juntos? O Meio Dia Paraná te faz companhia no seu horário de almoço. Fique conosco, é uma honra ter a sua audiência para mais essa edição que retorna após os comerciais. Onze e 53, muito bom dia, obrigado pela sua companhia. É o Meio Dia Paraná deste 9 de maio, começando ao vivo para todo o norte do Paraná, mais de 90 cidades ligadas aqui na RPC de Londrina. Policiais investigam a morte de um frentista em Califórnia, ali na região de Mauá da Serra. Ele foi surpreendido por disparos enquanto trabalhava na noite de segunda-feira. Uma câmera de segurança registrou a movimentação e o inquérito já foi aberto para tentar identificar a motivação desse crime e também o responsável pelos disparos. Kathleen Tanan, o que já foi apurado até agora, o que já se sabe sobre as circunstâncias desse crime? Olha só, Alberto, a nossa produtora, Cristiane Oia, conversou com o delegado que está à frente dessas investigações, o delegado Ricardo Mendes, ele que está cuidando dessa investigação, e ele informou o seguinte, que a equipe ali da delegacia já está trabalhando atrás de todos os detalhes e que até o momento que se pode dizer que o suspeito, ele parou a moto que estava utilizando de um dos lados da rodovia, né, ao lado contrário aonde fica esse posto de combustíveis, onde a vítima trabalhava. Ele atravessou a pista e surpreendeu esse trabalhador com tiros pelas costas. Logo na sequência, fugiu rapidamente nessa moto. Segundo o delegado, foi apurado até agora que essa vítima não tinha qualquer passagens pela polícia. Por isso que ainda não há detalhes sobre a motivação do que aconteceu. Os investigadores estão atrás de descobrir exatamente isso. Os policiais militares registraram no boletim de ocorrência que assim que eles chegaram até o posto, que fica na BR-376, eles já encontraram a vítima caída no chão. O socorro foi até o local, mas já foi constatado a morte desse trabalhador. Segundo a Polícia Militar, as testemunhas reafirmaram isso que a Polícia Civil disse, que o delegado informou que esse indivíduo que usava uma roupa preta e capacete chegou nessa motocicleta e já chegou atirando no trabalhador sem dar chance para que ele pudesse se defender. No final das contas, ele acabou fugindo e até agora não foi identificado nem preso. A Polícia Civil está atrás. No local, segundo a Polícia Militar, foi recolhido ali o celular dessa vítima, que já foi entregue também à Polícia Civil para que faça parte das investigações. Portanto, Alberto, não há uma motivação ainda clara, mas a polícia está atrás de descobrir o que aconteceu para que esse homem fosse executado durante o trabalho. Volto contigo. Obrigado. Primeira participação da Kathleen Tanan com esse assunto aí que já gera muitos questionamentos aí e ativa uma nova investigação por parte dos policiais. Já nas estradas, policiais rodoviários estaduais e a Receita Federal tentam identificar os responsáveis por um grande carregamento de cigarros flagrado aqui na nossa região. Um caminhão com 400 caixas de cigarro contrabandeado foi apreendido ontem na PR-444, entre Arapongas e Marialva. Carga avaliada em R$1 milhão. O motorista parou o caminhão e fugiu quando percebeu a aproximação das equipes de fiscalização. Já na região de Foz, a Receita Federal destruiu 22 toneladas de cebola importada. Cebola que entrou no Brasil de maneira irregular. Além de não ter a documentação sanitária, técnicos fizeram a análise e descobriram que o produto, vindo da Argentina, estava contaminado. As 22 toneladas de cebola foram desembaladas e enterradas nesta área do aterro sanitário de Foz do Iguaçu. Segundo a Receita Federal, no dia 11 de abril, a carga foi encontrada num galpão na Vila Portes, depois que os agentes identificaram o transporte da Argentina para o Brasil por meio da ponte Tancredo Neves. No galpão de reciclagem, as cebolas tinham a embalagem original trocada
No depósito foi verificado que os produtos vinham com uma marca, né, argentina, e aí havia troca de embalagem para uma marca nacional para inserção irregular no mercado nacional. Além da importação irregular, a Receita Federal afirma que análises feitas por técnicos do Ministério da Agricultura e Pecuária identificaram nessas cebolas uma praga que não existe aqui no Brasil. Se elas fossem comercializadas, poderiam trazer problemas para o mercado nacional. A questão está em uma praga que essa cebola pode trazer no plantio. Então, quando você a reinsere in natura no mercado, você pode estar contaminando as plantações nacionais que ainda não têm aquele produto. Num paralelo amplo, seria o equivalente ao gado com ou sem aftosa, por exemplo. Já outras 62 toneladas de alho apreendidos na mesma operação ainda puderam ganhar outro destino. As análises apontaram que a carga ainda tinha condições de ser usada na indústria de alimentos. No dia 4, a Receita fez a doação ao Provopar de Missal, que se comprometeu a vender a carga para alguma empresa. E o dinheiro arrecadado com essa venda, aqui a gente usa em benefício à população do município. Por exemplo, a Provopar que compra cama hospitalar para fazer o empréstimo, cadeira de roda, cadeira de banho, andador, muleta. Esse é o trabalho que a gente faz com o dinheiro que a gente vai arrecadar com essa venda de alho e outras famílias que a gente ajuda no município, é com esse dinheiro que a gente consegue fazer esse trabalho. Uma destinação nobre, pelo menos, para essa mercadoria aí que entrou no Brasil de forma irregular e poderia colocar em risco a produção de cebola aqui no nosso estado. Peritos vão analisar as condições do caminhão que ontem desceu desgovernado a Rio de Janeiro e acabou matando uma motociclista. A vítima terá o corpo sepultado no interior de São Paulo. Vanessa Navarro, antes de falar das investigações, falar dessa vítima, né, dessa mulher aí que era muito conhecida aí no meio social, muito atuante, inclusive, em projetos sociais na nossa cidade. Era assim, Alberto, bom dia aí para você de novo, né? Bom dia a todos. A dona Irene Maria de Souza Santana, que tinha 58 anos, era realmente considerada uma pessoa muito atuante na igreja da qual ela participava, a Assembleia de Deus, e foi uma das fundadoras do Projeto Lucas, que atende crianças lá na Vila Marísia. Projeto muito bacana, projeto social que a gente já mostrou algumas vezes aqui mesmo no Meio-Dia Paraná. Inclusive o nome do projeto é uma homenagem a um filho que ela perdeu em 2015, aos 25 anos. E agora foi dona Irene que nos deixou e deixou 2 filhos, marido e muitos outros familiares e amigos que lamentaram essa tragédia. Inclusive a nossa Kathleen Tanan, que trabalhava com a dona Irene lá no Projeto Lucas. A igreja lamentou, né, essa tragédia, lembrou que dona Irene era muito amada por todos, sempre alegre. Foi definida como uma mulher acolhedora, perseverante, uma mulher de fé. Ela perdeu a vida ontem no acidente ocorrido aqui no centro de Londrina, acidente que foi registrado por câmeras de segurança do Museu Histórico aqui da cidade. Um caminhão desgovernado desceu a Avenida Rio de Janeiro, foi ganhando velocidade, mudou bruscamente de faixa, atingiu um carro e em seguida veio com tudo aqui pela Benjamin Constant, onde atingiu justamente a moto que era pilotada por dona Irene. Ela, infelizmente, acabou indo parar debaixo do caminhão e morreu no local. No outro carro atingido, feriu-se apenas uma passageira, mas sem maior gravidade. O caminhoneiro não se machucou, mas ele ficou bastante abalado e até por isso foi levado para ser atendido na UPA e teve alta ontem mesmo. O caminhão dele, a gente mostrou ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná, passou aqui mesmo, né, ontem, após o acidente, por uma perícia preliminar. Peritos do Instituto de Criminalística fizeram a primeira coleta de amostras, de evidências por aqui. Mas esse caminhão depois foi apreendido, levado para um pátio da Polícia Civil para passar por perícia complementar. Um pedido feito pelo delegado Vitor Dutra, que está assumindo interinamente a Delegacia de Trânsito e que acredita que são necessárias, então, mais informações, até para entender se realmente houve aquilo que foi dito inicialmente pelo caminhoneiro, que foi uma falha mecânica, uma falha nos freios. O delegado explicou para a gente por que a princípio não se optou já por ouvir o caminhoneiro ontem mesmo e também porque não houve nenhuma decisão no sentido de mantê-lo detido, mantê-lo preso após o acidente. Confira essa entrevista.
O Código de Trânsito ele tem uma legislação específica. A pessoa que se envolve no acidente de trânsito, se ela permanece no local do acidente e presta todo o atendimento ali, vamos dizer assim, referente ao socorro, nesse caso não havia, porque infelizmente houve esse óbito, a própria legislação de trânsito ela impede a lavratura de uma prisão em flagrante. Então, como ele foi socorrido até o hospital e tudo, e como já havia a identificação dele, não foi necessário, aliás, devido também ele ter sido encaminhado ao hospital, fazer esse depoimento, né? Então, durante amanhã, eu acredito que a gente deve fazer a intimação dele e durante essa semana ele deve vir para ser interrogado sobre os fatos. Lembrando que foi o próprio caminhoneiro, já ao descer do caminhão ontem, ainda naquele estado de choque após o acidente, que disse, isso foi ouvido por várias testemunhas aqui, que ficou sem freios e que por isso desceu desgovernado, acabou batendo aqui na grade do Museu Histórico de Londrina. Isso foi dito também informalmente aos policiais, aos bombeiros que atenderam a ocorrência, mas claro, agora a ideia é formalizar esse depoimento e ter mais detalhes sobre o que ocorreu aqui. Esse caminhoneiro, ele trabalha para uma transportadora que tem a sede, um escritório administrativo ali na Vila Nova. Nós estivemos lá ontem, o pessoal por lá nos informou que o caminhoneiro continua em casa se recuperando, ainda muito abalado, e não souberam informar se o caminhão era de responsabilidade da empresa ou do caminhoneiro. Ninguém por lá quis se manifestar oficialmente, principalmente gravar entrevista. A gente tem mais um trecho da entrevista com o delegado Vitor Dutra, falando de como devem se desdobrar as investigações ainda nesta semana. Veja, a gente vai ter que aguardar o laudo pericial, né, para ver se realmente há uma situação de falha mecânica. Se não houver essa falha, possivelmente a culpa seria referente ao motorista, né? Agora, se houver uma falha mecânica, pode-se pensar em fazer novos depoimentos referente à empresa, o responsável da manutenção, porque aí poderia se pensar em imputar um crime ali de falta de manutenção do próprio caminhão. Quem deve ser ouvido a princípio, então? A princípio, as pessoas envolvidas diretamente no acidente, né? 2 policiais militares que chegaram primeiro no local do crime, também 2 testemunhas que teriam presenciado o acidente e também o motorista e o ajudante dele que estava acompanhando ele no dia. Bom, aqui no centro de Londrina, cruzamento da Rio de Janeiro com a Benjamin Constant, onde ocorreu o acidente ontem, claro, cenário totalmente diferente hoje, né? Ontem toda essa quadra ficou bloqueada, a quadra ali da Rio de Janeiro também durante um bom tempo, para que fossem feitas as investigações e principalmente o atendimento, né? Do pessoal do carro que foi atingido, onde infelizmente não houve, como a gente já comentou, vítimas, e também a retirada do corpo da dona Irene. Não houve mudanças no trânsito por aqui, embora é de praxe, né, quando ocorrem acidentes, que se haja uma análise, se é necessário fazer algum reforço, né, fazer alguma mudança no trânsito para realmente reforçar a segurança. Algumas pessoas falaram ontem nesse sentido aqui, então tudo isso deve ser analisado, mas por enquanto continua tudo igual por aqui. E aqui no muro, na grade, né, do Museu Histórico, a gente vê que nesse momento tem um alambrado, então, que foi colocado aqui para proteger essa parte do museu, e a grade continua aqui caída. Mais uma informação adicional sobre a questão aí da dona Irene. Ela será velada hoje a partir das 8 horas da noite no auditório do Templo Sede da Assembleia de Deus, ali na rua São Vicente, aqui no centro mesmo da cidade. E amanhã, às 11 da manhã, um cortejo vai sair aqui de Londrina rumo a Assis, no interior de São Paulo, onde a dona Irene tem família, né, outros familiares, e onde ela será sepultada. Os nossos sentimentos, mais uma vez, à família, a todas as pessoas que estão bastante sentidas aí com essa morte. Alberto. Obrigado, Vanessa. Meu respeito também, em nome de toda a equipe aqui do Meio Dia Paraná e dos nossos amigos telespectadores, não só pela vida perdida, mas por toda a história construída, pelos projetos sociais em que a dona Irene se engajou, projetos aí que certamente serão tocados por outras pessoas que vão eternizar toda essa garra, essa disposição da dona Irene. Obrigado, Vanessa Navarro. Daqui a pouco a Vanessa volta falando de outros assuntos aqui no nosso Meio Dia Paraná, que está só no comecinho, agora ainda 12:07. Daqui a pouco, inclusive, tem as obras de 2 terminais de ônibus da nossa cidade, da reconstrução do Ouro Verde e do Acapulco. Tem atrasos nessas 2 obras e ainda pedidos das empreiteiras que podem deixar essas construções mais caras. Nós também conversamos com passageiros que cobram melhorias nos pontos de ônibus provisórios, enquanto essas obras não terminam. É daqui a pouco, aqui no Meio Dia Paraná.
Pelo menos 3 das novas praças de pedágio que estarão instaladas no nosso estado ficarão no Norte Pioneiro. A apuração é da equipe do G1 do nosso Rafael Machado. Aqui mais perto de Londrina, uma praça extra será instalada no caminho para Curitiba. Nos novos contratos de concessão, o total de praças de pedágio passa de 27 para 42. Um dos locais que passará a ter cabines de cobrança será na PR-445, entre Mauá da Serra e Tamarana. Mas este trecho não integra os primeiros lotes que devem ser leiloados entre agosto e setembro deste ano. Na nossa região, os impactos iniciais serão no Norte Pioneiro, que será atendido pelos lotes 1 e 2 do pedágio. A apuração do G1 aponta que um dos novos pedágios ficará em Jacarezinho, na BR-369. O ponto exato ainda não foi definido. Este trecho da rodovia chegou a ter uma praça de cobrança da tarifa na região de Cambará, no antigo contrato de pedágio. Ao longo de anos, houve um impasse com ativações e desativações em meio a uma disputa judicial. Também nos primeiros novos lotes, na região de Jacarezinho, haverá pedágio na BR-153, perto da divisa com São Paulo. E ainda no Norte Pioneiro, mais 2 novos pedágios em Sengés, na PR-151, e em Quatiguá, na PR-092. Segundo o governo do Paraná, as concessionárias de pedágio que assumirem estes trechos de rodovias devem começar a cobrar tarifa entre outubro e dezembro deste ano. Serão contratos de 30 anos de concessão. No Norte Pioneiro, além de obras de manutenção, os futuros contratos de pedágio prevêem duplicações de trechos da PR-092 entre Jaguariaíva e Santo Antônio da Platina, da BR-153 entre Santo Antônio da Platina e Ourinhos e da BR-369 entre Cornélio Procópio e Ourinhos. Neste caso, será a continuação da duplicação entregue no fim do contrato de concessão encerrado em 2021, quando novas pistas foram feitas entre Jataizinho e Cornélio Procópio. Os valores dos futuros pedágios ainda não foram definidos, mas a Secretaria de Infraestrutura e Logística do Paraná estima a redução de 20% a 35% em relação aos valores cobrados nos antigos contratos de concessão. Você viu ao longo de toda a reportagem o QR Code na tela ali. Quem estava com o celular na mão pode ser direcionado para a reportagem completa do G1. Você que acabou não direcionando, é só entrar no nosso site, o G1 Paraná, e lá tem mais detalhes dessas definições em relação às novas praças de pedágio. Foi reprovado pelo IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, um radar instalado perto do terminal central. A fiscalização foi hoje pela manhã. E o Meio Dia Paraná, sempre de olho nos assuntos que mexem com a cidade, acompanhou. Cato Lintanã, qual o problema identificado por aí e como fica a situação dos motoristas que foram multados por esse equipamento? Alberto, só lembrar exatamente o local onde nós estamos. O ladinho do Terminal Central, na rua João Cândido, quase esquina com a Leste-Oeste. Esse radar aqui, ó, que o Ademir vai mostrar pra gente, ele verifica justamente a velocidade, que nesse caso é de 40 km por hora, a velocidade máxima. E também se o pessoal passa no semáforo quando tá vermelho ou se para indevidamente em algum local aqui nesse trecho de via, um pouquinho entre, na verdade, né, a rua Benjamin Constant e a Avenida Leste-Oeste. O problema desse radar, de acordo com o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, verificado hoje de manhã, foi o seguinte: esse radar aqui, ele está registrando velocidade acima do que é permitido. Existe uma margem que o IPEM aceita, tanto para mais como para menos, e esse radar está acima dessa margem. Nós conversamos hoje de manhã com o Marcelo Trautmann e ele explicou exatamente qual foi o trabalho feito neste local e detalhou o que eles encontraram de problema por aqui. Olha só. Foi reprovado e ele apresentava uma medida de velocidade que era diferente do que foi encontrado nos nossos equipamentos, no nosso cronotacômetro. Então, poderia até causar uma multa para uma pessoa que não estava ultrapassando a velocidade limite. Ele aumentava acima do permitido a velocidade registrada. Existe uma tolerância que é de 5 km por hora e ele deu 6,2, ultrapassando, por isso ele fica interditado, fica reprovado até que seja feita a manutenção e a gente passa novamente para verificar e aprove o aparelho.
Segundo o Marcelo, o relatório com esse problema registrado oficialmente vai ser entregue à CMTU entre sexta-feira desta semana e segunda-feira da semana que vem para que o problema seja sanado por aqui. Nossa produtora Cristiane Oia fez contato com a assessoria de imprensa da CMTU questionando o seguinte: como ficam as multas aplicadas por esse radar? E também se essa questão da reprovação pelo IPEM vai fazer, por exemplo, com que esse radar não funcione nesse momento até que a situação seja regularizada. A CMTU informou o seguinte, que o IPEM teria verificado que apenas uma das 3 faixas apresentou problema em uma medição de 5 tentativas. Disse que caso comprovado o problema, será realizada a manutenção e também uma nova aferição. Por conta desse apontamento do IPEM, a CMTU informou que o equipamento está deixando de medir, melhor dizendo, a velocidade, mas vai continuar fiscalizando o avanço de sinal vermelho e a parada sobre a faixa. Por telefone, o assessor informou que o condutor que se sentir lesado, por exemplo, por ter levado uma multa por esse radar, deve recorrer diretamente à CMTU. Lembrando, aqui, velocidade máxima que esse radar fiscaliza, 40 km por hora, e de acordo com o IPEM, estava acima do limite permitido pelo IPEM, um registro acima do que os condutores passavam por esse local. Daqui a pouquinho, Alberto, a gente vai continuar falando também desse trabalho do IPEM hoje de manhã aqui em Londrina, trabalho que ainda não terminou, inclusive, sobre aquelas avenidas que vão ter a velocidade máxima alterada, conforme já anunciou a CMTU. É o caso da Santos Dumont. Já estão mexendo no radar ali para quando começar a valer essa mudança na velocidade de 60 para 50 km por hora. A gente fala já já. E, Kathleen, só falando sobre radares ainda, aquilo, mesmo que não haja retidão nesse equipamento aí, o respeito à velocidade aí é necessário. A questão legal vai ter que ser resolvida agora, adequada, e quem tiver direito, claro, recorrer para reverter uma multa aplicada indevidamente. Mas o cuidado por aí é necessário, até porque eu estava observando atrás de você, enquanto você fazia a participação ao vivo, a quantidade de pessoas que atravessa aí no meio dessa quadra. Não há uma faixa de pedestres aí, mas é a entrada do terminal, ou seja, muita gente atravessa no meio do quarteirão, é um local perigoso. Sim, Alberto, muita gente faz aquela costura entre os veículos, né? Você falou que não tem faixa, a gente tem faixa lá para cima, lá aqui para baixo, mas as pessoas, muitas delas, acabam optando por fazer isso aqui, ó. No meio do quarteirão, elas vão atravessar justamente porque vão dar de frente com a entrada do Terminal Central, com essa entrada aqui da João Cândido. E nisso, né, a gente com certeza tem aí um risco. Olha só, por exemplo, essa senhora que acabou de entrar aqui, tinha um carro descendo aqui ainda, né? Então vale total atenção, tanto dos motoristas passando por aqui, com o radar valendo ou não nessa fiscalização, justamente porque é uma descida, muitos veículos acabam embalando na velocidade maior, então é muito importante esse cuidado. E como a gente está vendo, ó, muita gente faz esse cruzamento que você comentou a pé, e é um risco bastante grande se vier um veículo aqui em alta velocidade, além do que é permitido, de acontecer um acidente. Então, tá parada a fiscalização por conta da velocidade, devido a esse apontamento do IPEM, mas realmente segue valendo o respeito, porque a legislação de trânsito aqui não mudou. Vale os 40 km por hora e aquilo, né, Alberto? Não dá para respeitar só quando o radar estiver funcionando, né? Vale respeitar em todo momento, placa tá aí para isso. É regra, independente da fiscalização, é o cuidado necessário para essa pacificação no trânsito. Obrigado aí a Kathleen Tanan, que daqui a pouco volta a falar de radares, nesse caso aí sobre fiscalização em radares que terão reduzido o limite de velocidade, baixando de 60 para 50 km por hora. Dá uma olhada no trânsito agora. Olha aqui nessa tela o Waze indicando ao vivo um ponto de lentidão na PR 445, ali na entrada do terminal Acapulco. A identificação é de interdição para reforma do terminal. Isso tem provocado lentidão por lá, mas esse transtorno no trânsito é apenas um dos impactos. Para os passageiros do transporte coletivo, o problema é ainda maior. Irá demorar mais que o previsto a reconstrução de 2 terminais. O Acapulco, na Zona Sul, e o Ouro Verde, na Zona Norte. Ouro Verde que está aparecendo aqui no telão. Os serviços estão atrasados, o que compromete e bastante o dia a dia dos passageiros. Faltam aproximadamente 2 meses para terminar o prazo estipulado em contrato para a reconstrução do terminal urbano Acapulco, na Zona Sul de Londrina. Vai terminar o prazo, mas dificilmente a obra, que começou em meados de agosto do ano passado.
A parte mais visível da estrutura são os pilares de sustentação para o telhado. O chão ainda é de terra batida e a maioria dos espaços fechados, como banheiros e salas do setor administrativo, ainda não foi feita. Nesta imagem panorâmica do local, é possível avaliar melhor o que foi feito até agora e o andamento dos trabalhos. Para mais 2 meses de serviço, já que o prazo final é 9 de julho, ainda há muito o que fazer. Eu acho que devia pôr funcionário dia e noite para trabalhar logo, terminar. Obras de terminar não podia ficar muito tempo, né? Pelo que está ali, a gente fala que chutando baixo 1 ano no mínimo. A pressa é dessas pessoas, milhares de usuários que todos os dias chegam ou saem do terminal improvisado feito numa calçada próxima à antiga estrutura. E a impressão que se tem é de que até o improviso foi improvisado. Lonas plásticas amarradas umas nas outras e também na cobertura fazem o papel de paredes. E o teto é vazado. São várias telhas que não se encaixam completamente. Nem precisa muito esforço para imaginar o que ocorre em dias de chuva. Muita gente se molhando porque tem gente que passa por aqui, porque tem muita gente aqui. E normalmente as pessoas são todas molhadas aqui. Porque aqui isso aqui não adianta nada. Tá bem complicado, porque a gente tem visto, né, a obra aqui do terminal novo. A gente não tá vendo evolução, então a expectativa, assim, é bem baixa em relação ali. Lógico que a gente acredita que ali, né, deva ficar melhor. Mas o terminal provisório, em dias de chuva, é bem complicado. Aqui é uma falta de respeito com a população, que pega ônibus todos os dias para trabalhar. De dia, quando chove, molha tudo, os pés, não tem lugar para, né, tem esses vãos. À noite, esses dias eu tive que vir à noite, que eu sou diarista, um breu, não tem luz, não tem iluminação, uma escuridão. E até quando? Tem mais perrengue. Como o espaço entre o muro e a calçada é estreito, nem sempre o passageiro consegue embarcar no ônibus. Você chega, está chegando, aqui o espaço é pouco, as pessoas andam devagar. Até você procurar ver quem o ônibus está saindo, aí você perde. Tem dia que isso aqui você não consegue nem andar. Na hora que o pessoal desce dos ônibus, assim, vira uma confusão, porque uns querem correr para pegar o ônibus, outros querem ficar no ponto do lado, a gente tem que sair, desencostar. É bem apertado esses corredores também. Do outro lado da cidade, na Zona Norte, a reconstrução do terminal Ouro Verde, perto do Estádio do Café, parece mais adiantada, mas ainda longe do fim. E o prazo de execução de 11 meses vence agora em junho. A estrutura do telhado está quase pronta, mas ainda sem telhas. E guichês, banheiros e outros espaços internos começam a ganhar forma. Até o final do ano eu acho que não sai aquilo ali. E quem sofre somos nós, né? Que paga passagem caro para ficar numa situação dessa. Os problemas no terminal improvisado são muito semelhantes aos vividos pelos usuários do terminal Acapulco. Está tudo igual, nenhum faz diferença um do outro. Está ela por ela. Os dois estão devendo a mesma coisa? A mesma coisa. Quando chove, principalmente, é um transtorno, né? Muito ruim. É escuro aqui. E meio deserto. Eles sabem, né, que tem esse problema aqui, mas não estão nem aí pra gente, não. O pessoal reclama, já reclamou, mas não estão nem aí. É porque é um provisório, mas deviam se pensar melhor, né? Porque quem fez isso aqui não pega ônibus. Olha o recado aí dos nossos telespectadores. E aquilo, é necessário o terminal provisório? Até que seja reconstruído o definitivo, mas adequações podem ser feitas, melhorias são necessárias para dar mais dignidade aí ao transporte dos passageiros. Reportagem produzida pelo nosso Ademir dos Santos e também pelo Josué Azevedo. E a nossa cobertura não para por aí. A Vanessa Navarro também está acompanhando os desdobramentos, os impactos dessas obras atrasadas no transporte coletivo urbano de Londrina. Vanessa Navarro, terminais provisórios e ritmo das obras. Alguma providência por parte do município de Londrina?
Olha, Alberto, com relação aí às reclamações dos terminais provisórios, a notícia não é talvez o que os usuários esperam não, viu? A CMTU informou que essas obras foram feitas conforme o projeto da Secretaria de Obras e que por conta disso não tem mudanças previstas. E tem mais, além de atrasos nessas obras, né, as duas, tanto do Ouro Verde quanto do Acapulco estão atrasadas, a gente tem vindo por aí possivelmente um aumento nos custos. Olha só, no terminal Ouro Verde, a empreiteira apontou o direito a uma correção anual de custos, algo que está previsto em contrato. Isso elevaria o preço original de R$ 7.343.000, né? Em cima disso teria mais R$ 550.000 e é bem provável que esse pedido seja autorizado, já que é algo que está previsto em contrato. Lá no Ouro Verde, a previsão era concluir as obras em 12 de junho. Tem ainda um mês pela frente, mas a última medição, feita no mês passado, apontou 41% das obras executadas até agora. E a empreiteira já avisou que deve pedir mais prazo, alegando aí que sofreu com as chuvas acima da média e também com a necessidade de reforçar as fundações. Sobre os terminais provisórios, então, reforçando, a CMTU informou que não há possibilidade de mudanças porque a execução ocorreu conforme o projeto que foi estabelecido pela Secretaria de Obras. Agora vamos falar sobre o terminal, o novo terminal ali do Acapulco, que deveria ficar pronto no dia 9 de julho. Falei deveria porque é mais um que muito provavelmente não vai ficar pronto nesse tempo, porque são obras que estão ainda mais atrasadas. A última medição apontou apenas 28% do serviço executados até agora. E nesse caso, a Prefeitura notificou a empreiteira cobrando mais agilidade. Numa das notificações, a fiscalização aponta que identificou lá no local apenas 4 funcionários trabalhando nas obras. Inclusive, os fiscais ficaram lá durante um tempo, né, para ver se o efetivo de operários aumentaria, mas isso não ocorreu, por isso, então, veio essa notificação. E a Prefeitura também está cobrando adequações no muro de contenção. Segundo a Prefeitura, ele estaria com acabamento fora do exigido, desalinhado, e isso vai exigir também novos reparos e correções. Sobre o terminal do Acapulco, olha só o que nos informou a Prefeitura. A empresa irá apresentar um cronograma adequado, né, readequado, ela já se comprometeu a isso, e que terá acréscimo de prazo sim, mais uma vez alegando aí, justificando com o excesso de chuvas e também a necessidade de adequações nos serviços. Mas até o momento ainda não há um pedido de aditivo de prazo em andamento. Então, essas as atualizações, Alberto, obras mais demoradas e também mais caras. Vanessa que está ali no Terminal Central, daqui a pouco volta de lá, porque no Terminal Central também temos atraso em obras. No Terminal Central, obras de reforma, já a gente volta a conversar. Agora tem participação já de telespectador, com questionamentos, inclusive, sobre esses trabalhos aí, sobre essas obras públicas. O Edson Luiz, por qual motivo esse tipo de obra, como os terminais urbanos e mesmo as trincheiras, não podem ser realizadas também no período noturno? Cobrança aí na tentativa, né, Edson, de dar mais agilidade às obras. Questionamento pertinente, sem sombra de dúvidas. Recado também do Evandro Vieira de Souza, boa tarde. O Inmetro, o IPEM, no caso aqui em Londrina, deveria verificar também os radares do cruzamento da Tiradentes com Arthur Thomas, o da Castelo Branco, porque acho que estão multando acima da velocidade normal. Aí o Evandro também cobrando uma extensão da fiscalização do IPEM, Instituto de Pesos e Medidas. Silvestre Lino dos Santos, boa tarde. Moro em Apucarana, estou assistindo a RPC e tem chuva em Apucarana hoje. Olha aí, Silvestre dando a letra para a gente falar da previsão do tempo com direito a essa virada no tempo também aqui no norte do Paraná. Vamos lá. Imagens do início da manhã em Londrina, terça-feira começando também com muitas nuvens, sol aparecendo, mas um tanto encoberto pelas nuvens na manhã dessa terça-feira. Essas áreas de instabilidade desde ontem vêm avançando para o norte e norte pioneiro do Paraná, trazendo então a possibilidade de chuva nas próximas horas. Ao vivo agora, imagens de Paranavaí, noroeste do estado, com o tempo um pouco mais firme, apesar desse céu ainda cinzento. A temperatura em Paranavaí é de 26 graus. Em Londrina, temperatura agora de 27 graus, você vendo aí
o centro de Londrina, ao fundo, a querida Zona Norte, sempre atenta ao nosso meio-dia Paraná. Vamos dar um pulo também em Apucarana, por lá, 25 graus, nuvens mais escuras, céu até mais carregado e, como nosso telespectador Silvestre comentou há pouco, uma chuva fina em alguns momentos do dia em Apucarana. Aqui na tela, você confere comigo a situação do tempo hoje em todo o Paraná. Olha só, tempo mais firme, só mesmo ali na região de Foz do Iguaçu, também em Pato Branco. No norte do Paraná, algumas regiões com chuva fraca e outras com chuva até um pouco mais frequente ao longo das próximas horas. As temperaturas, essas sobem menos do que ontem, não ultrapassando os 24 graus em Rolândia, 25 em Apucarana e Cornélio Procópio, 26 em Jacarezinho e Bandeirantes com a máxima de 28 graus. Londrina, com possibilidade de chuva a qualquer momento, chuva não volumosa, a máxima prevista para Londrina a princípio não passando dos 26 graus, apesar que já temos agora 27, né? Ou seja, passou um pouquinho do que estava previsto, à noite caindo para 25 graus aqui na nossa cidade. Próximo domingo é o Dia das Mães e você tem acompanhado nos nossos telejornais histórias inspiradoras que mostram a importância dessas pessoas em nossas vidas. A reportagem de hoje, da série Carinho de Mãe, conta a história de uma mãe que deu a vida à filha 2 vezes. Uma no nascimento e a outra quando doou o próprio rim para garantir a saúde, a vida da filha aí com toda a dignidade. Cara, a minha mãe é incrível, em todos os sentidos, e é uma pessoa que sempre esteve do meu lado. Ela me deu a vida 2 vezes. A primeira foi quando Heloísa nasceu, há 17 anos. A segunda, bem, essa é uma longa história. Eu fui buscar ela na escolinha, ela estava toda inchada. E assim, ninguém sabia o porquê do inchaço. Aí eu fui na pediatra que já cuidava dela desde que nasceu, eu não entrei. Ela falou, Sofia, essa menina tá doente, essa menina tá com algum problema no rim, ela não pode inchar desse jeito. Viraram ela de ponta cabeça, né, muitos exames, vários dias internados já, bem pequenininha já, até chegar à insuficiência renal. Eu fui diagnosticada com insuficiência renal crônica quando eu tinha 1 ano e 8 meses. E desde 1 ano e 8 meses até os 8 anos eu passei por vários tratamentos, vários medicamentos, várias idas e vindas do hospital. Ela cresceu no hospital, onde elas sempre voltam. Eu não tive muito esse ponto de infância, vamos colocar assim. Eu não podia brincar na rua, não podia sair muito, por conta que a minha imunidade era muito baixa. Sofri bullying, vamos colocar assim, né? Porque as crianças não entendem muito essa parte do ficar inchada, desinchar, ficar inchada. Teve partes incríveis, eu adorava as partes das brinquedotecas aqui do hospital, eram as atividades recreativas, era a coisa mais feliz da minha vida, eu juro, eu adorava. Mas o ponto era que eu ficava muito presa. Ela foi privada de muita coisa. Não pode comer, não pode correr, não pode pular. Então ela não teve uma infância normal. Eu sou muito curiosa. Então, assim, conforme eu ia andando o tratamento, eu ia pesquisando junto, lendo, perguntando. E eu já via que a gente tinha que ter outra saída. Quando o médico chegou e comentou essa possibilidade de transplante, que daí era uma realidade. Heloísa fez tratamento para insuficiência renal até os 8 anos de idade, quando os médicos concluíram que a doença continuava avançando e a única solução seria o transplante. O rim para ela veio da pessoa que já tinha dado a vida a ela uma vez, a mãe. Eu nunca cogitei a possibilidade dela ir para a fila de transplante. Eu sempre tive comigo que se fosse para ser, eu tinha que ajudar ela de alguma forma, tinha que ser eu. Desde que descobriram a minha insuficiência renal, a minha mãe já sabia que ela era compatível. Então, por conta disso, ela sempre soube que ela poderia doar o rim pra mim. Ainda bem que são 2, né? Ainda bem que a gente tem 2 rins. Eles sempre deixam muito claro isso pra gente. A doação entre vivos, ela é mais perigosa. São 2 vidas que estão indo pro centro cirúrgico. O risco de dar certo é de 50%. Então, a gente se agarra, né? Sempre tentando ser otimista. Eu não fiz direito da primeira vez. Daí eu tive que fazer de novo. Botar uma pecinha de reposição. Por isso que a família brinca que Suyan deu a vida a Heloísa 2 vezes. Com o novo rim, que fica aqui na barriga, Heloísa precisa ainda de alguns cuidados.
Eu tomo 3 remédios do transplante para manter o meu rim dormindo, vamos colocar assim, que nem os médicos falam, para não passar os anticorpos que tem nele, que é da minha mãe, para o meu corpo e meu corpo achar que é uma bactéria e querer expulsar ele, para dar rejeição no caso. Alimentação tem que cuidar bastante, corpo, tudo tem que cuidar muito especificamente. E a tua mãe ajuda nisso? Sim, minha mãe é minha parceira em tudo, minha família inteira é minha parceira em tudo, na verdade. A mãe a incentivou no esporte. Quando passou isso, a gente precisa colocar essa menina para queimar essa energia, para fazer alguma coisa. Aí apareceu a natação. Foi só como uma aulinha, não foi nada assim, sabe? Mas era uma coisa que ela podia fazer e não tinha perigo. Desde que eu comecei na natação, antes mesmo de descobrir os jogos para transplantados, eu sempre competi com atletas, todos, tipo, qualquer atleta, como dizer, com uma condição normal, sem ter o meu problema. Das aulas para os campeonatos. Aí estava a Heloísa disputando o último campeonato estadual de natação. E ela já nadou mais longe. Eu fui para a Austrália em Perth. Do Mundial, no mês passado, ela trouxe 5 medalhas. 2 de ouro nos 200 metros livres e nos 200 costas. A nossa vida é sempre aprendizado. Então, assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova. Ser mãe de Heloísa é uma experiência nova todo dia. A minha mãe é uma pessoa incrível em todos os sentidos. E carinho de mãe pra mim é o que ela fez por mim. Ela deu a vida pra mim de novo. Ela me deu esse objetivo de poder viver, poder ter uma experiência nova e poder compartilhar isso com ela. É a coisa mais incrível do mundo. No nosso aplicativo, o Você na RPC, dá para rever as reportagens e também participar dessas homenagens. Dá para montar o avatar da sua mãe, uma representação dela dentro desse projeto do Carinho de Mãe. Já tem telespectador compartilhando com os amigos e também com o nosso Meio Dia Paraná, mostrando aí a concepção feita no nosso aplicativo. É o caso, por exemplo, da Eliette Costa, de Rolândia. Fiz o avatar da minha mãezinha. Obrigada, RPC. Amei. Está aí ela tentando descrever um pouco dessa imagem tão carinhosa aí das nossas mães. Também a Cleide Cavalcante. Dona Nice, minha mãe, o amor da minha vida. Ela ama muito os animais e também os 5 filhos. Ela mora em Rolândia. Você pode fazer o seu avatar, mandar aqui para o Meio Dia Paraná pelo nosso aplicativo. Nós vamos compartilhando ao longo dos próximos dias. Também aqui na tela tem foto da nossa Patrícia Pivetta, que hoje pela manhã visitou o Colégio Estadual Emílio de Menezes, em Arapongas. O Bruno mandou a foto, contando que Patrícia Pivetta, ex-aluna, apareceu por lá para uma atividade interdisciplinar com os alunos do ensino médio e curso técnico de enfermagem do Colégio Antônio Garcês de Novaes. Está então Patrícia Pivetta posando com os alunos por lá, matando saudades desse ambiente escolar aí em Arapongas, onde ela estudou aí os anos iniciais da formação da nossa Patrícia Pivetta. Depois do intervalo, tem mais Meio Dia Paraná, com uma vistoria em radares que terão reduzido o limite de velocidade em Londrina. Vão baixar de 60 para 50 km por hora. O atraso nas obras do Terminal Central, a reforma por ali, vai se estender por mais 4 meses. A derrota que colocou o Tubarão na zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão. E ainda, a morte de Rita Lee, aos 75 anos. Você vai ver imagens de shows que ela fez em Londrina ao longo dessa vitoriosa carreira. Então, esse show de hoje é pra moçada, pra gente matar a saudade, pra eu matar a minha saudade daqui, pra ver de perto as pessoas, sentir a plateia, sentir como é que tá, entendeu? Londrina, como é que tá Londrina? É uma cidade explosiva, sempre foi explosiva. Imagens ao vivo da nossa Londrina, 27 graus agora. Vereadores votam hoje à tarde um projeto que pretende proibir a venda de fogos de artifício com ruídos. A lei atual proíbe a soltura, mas não a venda. O projeto é questionado pelos revendedores. Eles alegam que vereadores não podem fazer leis com proibição de venda de produtos e prometem ir à justiça para barrar a lei, que foi aprovada numa primeira votação e hoje vai para a votação final, definitiva.
12h37. Já já, o Meio Dia Paraná está de volta. Você viu no começo do Meio Dia Paraná que foi reprovado numa vistoria do IPEM hoje pela manhã aquele radar que fica na João Cândido, quase no cruzamento com a Leste-Oeste, ao lado do Terminal Central. Motoristas que tiveram multas aplicadas recentemente por ali, inclusive, poderão apresentar recurso. Lá no Globoplay, daqui a pouco você confere mais explicações desse radar ali da João Cândido, no centro da nossa cidade. Na Santos Dumont, por outro lado, teve um trabalho hoje pela manhã de aferição dos radares, que terão a velocidade reduzida, passando de 60 para o máximo de 50 km por hora. A equipe da Cátulo Intanã acompanhou os trabalhos por lá. Cátulo, que também se deslocou para Santos Dumont e está ao vivo para explicar para você quais são os próximos passos e como fica a situação agora. Com essa aferição, Cátulo, os equipamentos já passam a multar nesse limite menor ou ainda não? Ainda não, Alberto, e explico por quê. Eles fizeram essa verificação hoje, utilizando inclusive equipes do IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, o mesmo que fez a verificação no radar lá da João Cândido, também com uma equipe da CMTU e funcionários da empresa que opera esses radares. Então, hoje eles fizeram a troca ali no sistema para que esses radares passem a verificar 50 km por hora como limite e não mais 60, como está funcionando por enquanto, mas esse relatório vai ser enviado para a CMTU de que o serviço foi feito, de que os radares foram verificados. Vai ser enviado até segunda-feira da semana que vem. Na sequência, a CMTU é quem vai decidir quando de fato passa a valer os 50 km por hora. O que a gente vê por aqui? Que já existe placas com 50 km por hora e também já existe, a Ademir vai mostrar pra gente, a pintura no asfalto indicando o novo limite de velocidade. Mas todos os condutores ainda podem passar utilizando essa velocidade de máxima de 60 km por hora. Claro que vale a pena já ir se acostumando com os 50 km por hora para que depois no automático não erre a velocidade e acabe levando uma multa, levando em conta que são 2 radares aqui na Santos Dumont. Esse que está aqui pertinho da gente, que é perto do numeral 780 da rua Leonardo da Vinci, e o outro que fica no cruzamento com a rua Augusto Severo. O trabalho do IPEM hoje de manhã foi inclusive verificar, além da troca dessa velocidade máxima, se esses 2 equipamentos estão funcionando corretamente. O Marcelo mandou para a gente agora há pouco por mensagem que, por enquanto, foi verificado que está tudo ok com a funcionalidade desses 2 radares, mas que eles vão lançar um sistema para checar se, de fato, todos os dados estão batendo. Ele deu entrevista sobre o trabalho aqui na Santos Dumont hoje pela manhã. São feitos ajustes no equipamento, passando da velocidade de 60 para 50 km por hora, e aí o IPEM vem e certifica que isso está ocorrendo, que a medição está correta. Agora, depois do trabalho de hoje, quer dizer que o pessoal já pode ser multado levando em conta os 50 km por hora ou ainda não? Não, ainda há um prazo, porque nós vamos levar esses dados que serão computados lá no SGI, que é o Sistema Geral do Inmetro, para verificar se eles estão todos dentro do padrão e atendendo às especificações. Sendo aprovado, é emitido um certificado. Posteriormente, vamos enviar para a CMTU. A partir disso, a CMTU poderá começar a autuar por esses excessos de velocidade nesses locais. Quanto tempo, mais ou menos, demora esse processo? Em torno de 3 a 5 dias, é rápido. Tá aí o Marcelo, então, reforçando essa informação de que ainda não vale multa por esses radares, levando em conta os 50 km por hora, mas o trabalho de mudança nesses equipamentos já está sendo feito, radares verificados aqui na Santos Dumont. Importante a gente lembrar que ainda precisam ser verificados os radares da Avenida JK e também da Avenida Tiradentes, que são as outras 2 que também vão ter o limite reduzido de 60 para 50. Segundo o Marcelo, o trabalho do IPEM nesses 2 locais deve acontecer nos próximos dias e depois os dados também, assim como da Santos Dumont, vão ser repassados para a CMTU, que decida quando de fato começa a valer o novo limite de velocidade. Agora, o pessoal do IPEM está terminando a verificação no radar que fica ali no cruzamento da 10 de dezembro com a Almirante Barroso. Por ali não tem mudança no limite de velocidade, mas eles estão fazendo o serviço de verificar se o equipamento está funcionando corretamente. Desse ainda não tem resultado, a gente vai aguardar os próximos...
mais para frente, né, eles finalizarem o trabalho de verificação por ali. Alberto. Valeu, obrigado, Kathleen Tanan, ao vivo da Santos Dumont, da zona leste de Londrina. São as nossas equipes girando toda a cidade para deixar você cada vez mais bem informado. Obrigado, Kathleen, que já volta com mais informações aqui no nosso Meio Dia Paraná. Abre espaço para mais participações, telespectadores mandando recados aí, comentando de obras. O Maurílio, da Zona Norte. É uma vergonha as obras dos 2 terminais estarem nesse ritmo lento e mais vergonhosa ainda a estrutura que montaram para os passageiros. Os responsáveis por isso não pegam ônibus para ver a real situação que está lá. Maurílio, da Zona Norte. Renê Santos, Cambé. Esses terminais provisórios estão melhores que aqueles que atendem a população de Cambé e Ibiporã, que ficam ali na parte de baixo da leste-oeste. E eles, para piorar, não são provisórios. É um verdadeiro descaso com a população. De fato, olha só, temos imagens ao vivo do alto, esses terminais que ficam na leste-oeste das linhas metropolitanas, sem manutenção, cobertura inadequada e ninguém toma qualquer providência de melhoria, ninguém se responsabiliza e o passageiro, que paga caro pela tarifa, sofrendo com a precariedade desses pontos que não são provisórios, na leste-oeste, né? Ali nos fundos do Terminal Central. Tereza Yaegashi. Eu não entendo por que as obras públicas em Londrina são tão demoradas para serem concluídas. Elas têm um começo, mas só Deus sabe quando serão ou se serão concluídas. Acho que não há ninguém para cuidar dessa parte. É uma coisa impressionante e desanimadora. Falamos aí de reconstruções de terminais atrasados, mas tem atraso também nas obras do Terminal Central, que está passando por uma reforma, não é uma reforma tão grande e completa, mas é uma reforma que causa, sim, transtorno aos passageiros. Vanessa Navarro está ao vivo por lá para explicar em que pé estão as obras e qual a previsão de conclusão. Até porque, Vanessa, o prazo está se esgotando, mas tem muito serviço para ser feito por aí. Tem sim, Alberto, e agora o novo prazo ficou para 31 de agosto. Isso porque a empreiteira responsável aqui pela reforma do terminal pediu e a prefeitura autorizou um aditivo de prazo ao contrato. O prazo original seria agora, no dia 4 de maio. E até agora, pela última medição, aí feita pela prefeitura, apenas 63% dessa obra foram executados. Quais os argumentos da empreiteira para esse atraso e para o pedido, então, de mais tempo? Ela diz que necessita de mais prazo para serviços extras em banheiros, no teto da plataforma de ônibus e na sala de isenção tarifária. Também mencionou a necessidade de substituições de mais tubulações e regularização de pisos. Em resumo, um pouquinho de todos os itens previstos na obra, né? Todos estão praticamente inacabados. A esses, inclusive, a gente acrescenta, o Alceu Nascimento mostra ao vivo agora para vocês, a questão aqui da substituição do elevador, que também não está nada adiantada. Tem um tapume aqui no local que vai receber um novo elevador. Algumas peças foram retiradas ainda hoje, então é outra parte que ainda está bastante atrasada. E a empreiteira ela foi questionada se o serviço estaria lento, com poucos funcionários, e respondeu que tem feito serviços dentro do previsto, mas que o avanço das obras enfrenta restrições, porque eles têm que conciliar esse serviço com a movimentação de passageiros, né? A gente lembra que o Terminal Central, aqui não foi feita opção de interditar nenhum setor enquanto as obras são feitas. A empreiteira pediu, por conta disso, que pelo menos a CMTU colocasse banheiros químicos provisórios para os passageiros, de modo que ela conseguisse dar mais agilidade às obras dos banheiros aqui do terminal. Mas a CMTU diz que não é possível fazer isso, que os banheiros químicos que ela tem disponíveis são para as feiras livres e que esse pedido teria que ser feito à Secretaria de Obras. Inclusive, a gente conversou também com a Secretaria de Obras, que informou que isso não está previsto no aditivo, que até o fim dessa reforma, que está na fase final, segundo eles, os usuários vão ter que usar os banheiros aqui da parte inferior. Em meio a isso, então, a empreiteira pediu mais prazo e foi autorizada a ter mais 120 dias para concluir as obras. Como é que está tudo por aqui? A gente já mostrou um pouquinho do elevador, a Alceu mostrou para vocês também aqui o teto, onde ocorrem frequentes infiltrações, que também não foi reformado ainda. Nesse momento não tem
funcionários trabalhando por aqui. Um segurança nos informou que possivelmente os operários estão no horário de almoço. Então, nesse momento não tem movimentação, mas o fato de que ainda há muito a ser feito. A gente lembra que o terminal ele foi inaugurado em 1988, ele necessita de intervenções em diversos pontos e nesse pacote de reformas que estão sendo feitas agora tem aí a reforma dos banheiros, troca de portas, corrimãos, revisão, manutenção elétrica, hidráulica, pintura geral, recuperação de pisos, enfim. Não é aquela reforma tão robusta, mas como a gente viu aí, é mais uma obra que infelizmente vai atrasar e ficou agora, a gente reforça para o dia 31 de agosto, Alberto. Valeu, obrigado, Vanessa. A gente vai seguir de olho nesses prazos e também nesses valores. 12h50. Série B do Brasileirão. O Tubarão perdeu mais uma e entrou na zona de rebaixamento da competição. Clima de tensão. A gente tem que se cobrar, porque o jeito que a gente está atuando não está dando. Mais 3 pontos que não vieram e uma situação complicada que parece não ter fim. Se não começar a melhorar, as coisas vão ser difíceis. Perder para o Atlético Goianiense, time de maior investimento da Série B, não é um resultado fora do comum. O problema é que o Londrina ficou com um jogador a mais em campo desde os 15 minutos do primeiro tempo e não soube aproveitar essa vantagem. Isso sem contar que o primeiro gol do Atlético já havia saído 1 minutinho antes, em uma jogada ensaiada. Olha, acho que um gol ali numa falha nossa, onde o cara sozinho no rebote, isso aí não existe. Agora é levantar a cabeça, ter mais 45 minutos. Mais 45 minutos e mais um gol também, aos 29 e de fora da área. Bateu bonito, golaço! Caio Mancha ainda descontou para o Londrina, mas o placar terminou mesmo em 2-1. Fim de jogo e a clássica entrevista com o técnico não aconteceu. Alexandre Galo tem o costume de conversar com a imprensa após as partidas, mas desta vez apenas 2 jogadores foram entrevistados, o atacante Paulinho Mocelin e também o volante João Paulo. Nenhuma justificativa foi dada pelo Londrina para justificar essa ausência, mas já é sabido que existe um clima de tensão e que ainda hoje uma decisão será comunicada sobre os novos rumos do Tubarão. Com apenas uma vitória, mas tendo um empate e 3 derrotas, o Tubarão caiu para o 17º lugar na tabela da Série B. No próximo domingo, a equipe terá a chance de virar o jogo em casa, onde enfrenta a Ponte Preta. É uma Série B, cara. Os jogadores têm que entender que tem que dar a vida ali dentro de campo, porque senão as coisas complicam. Tem mais futebol, tem mais Tubarão daqui a pouquinho no Globo Esporte. E foi confirmada hoje pela manhã a morte de Rita Lee, uma lenda do rock brasileiro. Ela estava em tratamento contra um câncer no pulmão desde 2021. No G1 já tem uma ampla cobertura, reportagens resgatando a trajetória dessa importante cantora do cenário nacional e até mesmo internacional. Rita Lee, que se apresentou várias vezes em Londrina, uma delas em 1983. Ano em que Rita Lee e Roberto de Carvalho voltaram a fazer shows após ficarem 2 anos sem se apresentarem. Londrina foi uma das cidades escolhidas também para outras turnês de Rita Lee ao longo da carreira. Ela foi um ícone do rock brasileiro, mas respeitada também no cenário internacional. Além dessas imagens dos anos 80, temos também imagens de um ensaio que ela fez em Londrina para uma apresentação em 1998. Na época, a cidade foi escolhida para o primeiro show de divulgação de um de seus CDs acústicos. Nós temos um trecho de entrevista de quando Rita Lee passou pela nossa cidade. É um material que você só vê aqui no Meio Dia Paraná. O prazer grande da gente, a intenção da gente é levar alegria às pessoas, né? A diversão no meio do baixo astral planetário que está por aí, né? O presente da gente quer dizer as pessoas se sentirem bem, felizes, com prazer e Deus. Esse show de hoje é pra moçada, pra gente matar a saudade, pra eu matar a minha saudade daqui, pra ver de perto as pessoas, sentir a plateia, sentir como é que tá, entendeu? Londrina, como é que tá a Londrina? É uma cidade explosiva, sempre foi explosiva.
Desde que eu me conheço por gente fazendo rock and roll, isso faz 30 anos, que todo mundo fala, o rock acabou, o rock morreu, o rock já era. Eu acho que está cada vez melhor. Tem um monte de rótulos, eu boto tudo no liquidificador e chamo de rock and roll. A energia que ela trouxe para o rock nacional e toda a renovação que ela proporcionou à nossa música brasileira. Além dessas imagens, mais recentemente, em 2007, a Rita Lee fez um show em Londrina para marcar os 40 anos de carreira e os 60 de idade da roqueira. Essas imagens foram cedidas pelo Kleber Galesco, que registrou o show e é um grande fã da cantora. A apresentação foi no Centro de Eventos de Londrina, isso em 2007, já há mais aí de 15, 16 anos. A cobertura completa da morte de Rita Lee e da carreira dela você vai conferir daqui a pouquinho no Jornal Hoje. Depois do intervalo, o Meio-Dia Paraná traz para você o fim do período de inscrições para o concurso que irá contratar centenas de professores para a rede estadual. Imagens agora ao vivo de Maringá. Saiu para a Cidade Canção um prêmio de R$1 milhão do Nota Paraná. O sorteio foi hoje pela manhã. Já uma moradora de Londrina ganhou o segundo prêmio no valor de R$100 mil. Ela mora no bairro Esperança, na Zona Norte, e concorreu com 16 bilhetes. Também há outros prêmios menores, alguns deles não tão pequenos assim, na faixa dos R$10 mil. Lá no G1 tem todas as informações e mais desse sorteio do Nota Paraná. Terminam hoje as inscrições do concurso para professores de colégios estaduais do Paraná. Tem vagas para todo o estado. Vanessa Navarro, até que horas dá para se inscrever? Alberto, até às 11 horas da noite de hoje ainda é possível se inscrever para uma das 1.256 vagas desse concurso. São 1.109 para professor em diversas disciplinas e 147 para professor pedagogo. Vagas que oferecem um salário de R$ 1.951 para a jornada semanal de 20 horas, mais um auxílio transporte. Essas vagas, a gente lembra, estão distribuídas nos 32 núcleos regionais de educação aqui do Paraná e todos os municípios abrangidos por essas regionais. A taxa de inscrição é de R$ 100 para um cargo e de R$ 160 para 2 cargos. Existe a possibilidade de se inscrever para 2. As inscrições vão até hoje e o pagamento precisa ser feito até amanhã. Esse é um concurso muito esperado e existe inclusive a possibilidade de que um número maior de candidatos sejam absorvidos nos próximos anos, já que vai ser formado aí um cadastro reserva. São 5 etapas e as provas escritas já estão marcadas para o dia 18 de junho na cidade sede dos núcleos regionais de educação. Aqui na nossa região temos os núcleos de Londrina, Apucarana, Jacarezinho e Cornélio Procópio. Quem quiser mais informações, também o caminho aí para se inscrever, é só entrar na nossa página, o G1 Paraná. Encerro as minhas participações por aqui, Alberto. Volto contigo. Um abraço aí para todo mundo. Valeu, Vanessa. Obrigado mais uma vez. Vanessa falou do G1, esse concurso para professores. No G1 tem informações também do último dia de inscrições para o vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. São mais de 3 mil vagas em 107 cursos. Tem o TFPR em 13 cidades do Paraná, dentre elas Apucarana, Cornélio Procópio e Londrina. Imagens ao vivo da nossa bela cidade. A temperatura subiu mais um pouquinho, 28 graus em Londrina. Tem possibilidade de pancadas de chuva ao longo da tarde e também nos próximos dias. Olha só, terça-feira ainda com áreas de instabilidade em toda a região. Amanhã o tempo pode ser até mais fechado do que hoje, com mínima de 15 e máxima 15 em Apucarana e máximas de 25 em Jacarezinho e Santo Antônio da Platina. Aqui em Londrina, quarta-feira ainda com tempo instável, com máxima de 25 graus, possibilidade de chuva fraca. De quinta em diante, aí o tempo volta a ficar firme, o sol volta a predominar, mas as temperaturas mínimas caem um pouquinho mais. Olha só, mínima de 15 na quinta-feira e de 14 graus na sexta-feira. Tá então a previsão ao longo dessa semana. Aqui na tela também nossos telespectadores participando, a Alaide da Vila Ricardo, Alberto,
Lindíssimo mais esse episódio do Carinho de Mãe. E que bênção uma pessoa poder ser doadora de órgãos. Quem perdeu pode conferir depois no Globoplay essa bela reportagem e todas as outras. José Ferreira, oi Alberto, parabéns pelo dinamismo do nosso jornal. Obrigado ao José Ferreira, a toda a nossa equipe e aos telespectadores que ajudam a fazer o nosso Meio-Dia Paraná. João Vitor, da Gleba Palhano, Londrina deve estar em pré-temporada para a Série C e não avisou ninguém. Triste situação do Tubarão. Dessa forma, realmente, poucas pessoas irão ao estádio. Acorda, Tubarão. Tem mais Tubarão daqui a pouco no Globo Esporte. Enéas Oliveira, do Jardim Pisa. Acho incrível ter no contrato aditivos de prazos e multas. Quem faz esse contrato não poderia colocar multa por não entregar no prazo, porque é só a favor das empreiteiras e a população. Cobrança do Enéas. E para fechar esse giro, Rogério Augusto do Centro. Mais um dia triste para a música, o rock nacional. Descanse em paz, Rita Lee. Então, a gente vai terminando mais um Meio-Dia Paraná. Dá para terminar com imagens da Rita Lee aí em Londrina? Ela que fechou várias vezes na nossa cidade e morreu hoje aos 75 anos. Logo mais, no Jornal Hoje, tem a cobertura completa da trajetória desse grande nome do rock nacional. E claro, no G1 também, várias reportagens para você ir acompanhando. A gente fica por aqui. Até amanhã. Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscard faz muito mais por você e Unimed Londrina.